Olá, caros amigos e amigas do MAP, o Movimento de Amor ao Próximo. Sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar mais um estudo, mas antes gostaria de convidar vocês a visitar o site do MAP, www.map.org.br, ou também visitar o Facebook, é MAP_oficial. Também no YouTube, nós estamos na Web TV MAP.org. E no Instagram, MAP_oficial. Então, que nós possamos divulgar também esse trabalho através do contato de vocês com os amigos, para que a mensagem possa ser distribuída ao maior número de pessoas possível. Que os nossos corações se reúnam hoje em torno das reflexões sobre o Cristo e os seus discípulos. Nós vamos falar especificamente sobre os discípulos, o Colégio dos 12. É interessante que quando a gente fala de Jesus, sempre atrelado à figura do mestre, nós temos os 12 discípulos, não é? Eu tenho aqui a relação de todos eles. São eles: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão, o Zelote. Então, nós temos nos 12 o início da tarefa bendita de divulgação da filosofia cristã a todos nós aqui na Terra. Um ponto principal que nós gostaríamos de salientar aqui nesse momento é que o Cristo não veio destruir nada. O Cristo não veio, na sua tarefa, dizer: olha, esse pessoal aí do antigamente serve para nada. Não. O Cristo era um judeu que seguia as tradições judaicas, mas que não se prendia à visão materialista daqueles que seguiam Moisés, daqueles que foram formados dentro das tradições judaicas. O que o Cristo queria é que nós pudéssemos utilizar todas as ferramentas que nos foram dadas até aquele momento e espiritualizá-la. Dar um passo a mais. Então, o que o Cristo logo imagina? De construir com ele um grupo pequeno de 12 discípulos que pudessem aprender diretamente com ele e depois eles pudessem espalhar isso pelo mundo. Esse pequeno grupo dos 12, ele necessariamente faria o projeto inicial, seria aquele start, aquele pontapé inicial, como a gente fala na partida de futebol. Eles estariam diretamente ligados ao Cristo e poderiam diretamente, compartilhando com ele as ideias, aprofundar na visão que o Cristo tinha para divulgar. O Cristo sabia que seriam muito mais. E nós já podemos dizer que, fora os 12, nós temos as mulheres que acompanhavam Jesus. A mãe dele, Maria, nós temos Maria de Magdala e nós temos Joana de Cusa. São 3 mulheres que sempre estavam muito próximas a Jesus. Nós temos ainda outros relatos, Nós temos, por exemplo, Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro e que também estiveram ligadas a Jesus de forma muito próxima. Então, esse pequeno colégio de 12, na verdade, nunca foram 12, sempre foram mais do que 12, não é? E ao final da vida física do Cristo, eles já estavam próximos de 500. Ficaram conhecidos como os 500 da Galileia.
Então, é só para que nós entendamos que o que o Cristo veio fazer é montar uma pequena escola e que essa pequena escola pudesse necessariamente progredir com a visão cristã, a visão do amor, a visão da caridade, do perdão, em oposição ao que era passado. Aquele mundo duro, né? Aquele mundo extremamente rígido nas suas normas e regras, não é? Ele precisava desses 12 para que necessariamente ali começasse a ser semeado uma nova visão, uma nova proposta para a humanidade. Quando nós fazemos uma reflexão sobre o povo judeu, quando nós fazemos uma reflexão sobre esse agrupamento que se destacou na antiguidade pela ideia monoteísta, e eles são basicamente únicos, nós percebemos a importância de Jesus nascer em meio aos judeus. Então, existe toda uma tradição religiosa que precisava ser utilizada, aproveitada, mas que Jesus ia transcender. Que Jesus ia fazer muito mais. Eu posso dar um exemplo. Na antiguidade, antes, por exemplo, de Moisés, e que consolidou não só os 10 mandamentos, mas todo um código civil, como as questões conflituosas eram resolvidas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa tinha sua casa invadida por ladrões e o seu filho, às vezes, morto nesse ataque. Descobrindo-se o assaltante e assassino, o que esta família faria? Vocês têm noção? Tenta se recordar aí de como seria feito uma justiça antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos. Pensou um pouquinho? A palavra de toque era vingança. Então, se alguém tivesse matado o meu filho numa tentativa de assalto, latrocínio, o que for, muitas vezes essa família voltava ao local de onde esse malfeitor veio e matava todo mundo. Às vezes, exterminava uma tribo inteira, uma comunidade inteira, uma cidade inteira, dependendo do status social do agredido, da família violentada. Então, quando Moisés revela para todos nós os 10 mandamentos e ainda cria um código civil, na verdade, estava se limitando a ação violenta que muitas vezes era desproporcional. Matou meu filho, eu mato a comunidade inteira, eu mato a tribo inteira. Então não tinha um parâmetro. Com a criação do Código Civil por Moisés, ele estabelece uma lei que não era dele, mas que foi utilizada no mundo antigo e que estava proporcionando um nível de justiça e trazia uma harmonização para esses crimes, que foi a lei do olho por olho, dente por dente.
De forma clara e direta, você não pode extrapolar os limites estabelecidos pela lei para a sua vingança. Então, se você tem um filho que foi assassinado, você pode assassinar o filho de quem que cometeu o crime. Se alguém te cortou a mão, você tem o direito de ir lá e cortar a mão dele. Se alguém te cegou, você tem o direito de ir lá e cegar. Porque se fosse antes, numa briga me cegaram. Eu ia lá e cegava todos os da família. Ou ia lá e matava todos da família. É desproporcional. A lei de olho por olho, dente por dente, é boa? Não. Ela é extremamente violenta. Mas ela colocou um limite à desmedida. A vingança é sem parâmetros. Porque agora ela limitava ao troco. Fez, leva. O que Jesus faz é dizer: existe a possibilidade, sim, de você superar essa necessidade de vingança. Então, ele não quebrou o pacto com Moisés. Ele não negou o que o Moisés tinha consolidado com mais de 1000 anos de literatura do povo judeu, dos hebreus. Mas ele disse: nós podemos ir além. E é importante, por que ele veio para esse povo? Porque esse povo tinha condições de entender a mensagem de Jesus. Eles só ficaram muito mais presos ao Código Civil, às regras, que são de natureza humana, do que aos 10 mandamentos. Porque nos 10 mandamentos fala: não matarás. Um exemplo só. Mas eles matavam. Mas nos 10 mandamentos está lá escrito: não matarás. E eles matavam. Se matou meu filho, você tem o direito de matar o filho dele. Não sei se vocês percebem, uma coisa são os 10 mandamentos. A outra coisa é o Código Civil que organizou essa sociedade. As tradições judaicas. Jesus veio para esse povo que conhecia tanto a legislação humana, mas que já tinha sido inserido na legislação divina. Eles estavam prontos para dar um passo além. E é essa reflexão que eu gostaria aqui de iniciar. Jesus não veio para aqueles que não conheciam a revelação de Moisés e de todos os profetas que vieram antes de Moisés. Não. Ele veio exatamente para esse povo. Todos os 12 discípulos são judeus. A maioria deles bem colocados na Judéia, né? São galileus, são homens simples, trabalhadores braçais. Nós temos alguns que superaram essa questão. Posso citar aqui Mateus, não é? Por quê? Porque ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Isso é importante que se diga. É um homem que sabia ler e escrever. Nós temos Judas Iscariotes, que entre os discípulos era o único que não pertencia a esse grupo inicial, que estão todos muito próximos de Jesus, que nasceram bem próximos de Jesus, que alguns já tinham ouvido falar de Jesus. Ele vem para esses judeus especificamente. E a visão desses judeus ainda era de que o judaísmo seria espalhado pelo mundo inteiro, porque era uma promessa de Deus. Eles acreditavam na supremacia dessa raça, dessa etnia, desse povo sobre todos os outros do planeta.
Só que era uma visão materialista. Era uma visão que necessariamente vinha estabelecer uma primazia desse povo. Eu posso citar aqui alguns nomes além de Moisés. Por exemplo, o profeta Daniel, ele enfrenta as crenças do mundo antigo, dos gentios, politeístas, e é colocado numa caverna, num covil de leões, onde estavam muitos leões há mais de uma semana sem se alimentar. E a proposta era: aquele que entrar e sair terá o Deus mais poderoso. Então, os sacerdotes que acreditavam no politeísmo enfrentaram Daniel. E Daniel sai da cova dos leões intacto. Então, fica registrado que o Deus de Daniel é o Deus maior. Era um avanço, era a consolidação de uma ideia de que o nosso Deus é o Deus maior. Nós podemos falar também sobre Elias, outro grande patriarca do judaísmo, não é? Elias enfrenta a desconfiança, Elias enfrenta a perseguição religiosa. Eu poderia ainda falar sobre Isaías, outro grande pensador da antiguidade. Poderia falar de Salomão. Poderia falar de Davi. Todos esses personagens, eles necessariamente retratam a vitória do povo hebreu, do judaísmo, sobre todas as outras nações. E esse aspecto de um comandante, não só religioso, mas como um comandante político, de um governo divino, mas um governo também político, estava assim incrustado dentro da visão de mundo desses 12 discípulos. E Jesus precisava prepará-los para superar essa ideia. Eu fico imaginando os 12. Os 12 foram ali chamados, convocados entre pessoas do povo. Por quê? Porque a simplicidade, a humildade facilitaria Jesus a passar essa mensagem. Que para o povo, de uma forma geral, eles esperavam que o Messias que viria seria um Messias guerreiro, seria um Messias político, um Messias que pegaria a espada e lutaria pela liberdade, de novo, do povo judeu, que estava agora colonizado, escravizado pelo Império Romano. E esta era a grande embate político da época, que os judeus queriam a liberdade política e econômica de Roma. Então, quando nós buscamos pequenas histórias na literatura, nós vamos encontrar casos como o de Jochedebe, o pai de Estevão. Isso está no livro Paulo e Estevão, se vocês procurarem. É logo no início, quando começa a contar a história de Estevão, não é? O pai dele perde tudo por ambição de administradores de Roma. O pai dele, o pai de Estevão, Jochedebe, ele vai a um tribunal de justiça cobrar justiça. Mas esse tribunal era um tribunal romano. E quando ele chega para reclamar, ele não só tem o seu pedido negado, como ele perde toda a propriedade que ele tinha e que se mantinha na vida. Esse homem fica ensandecido e ele
põe fogo em toda a propriedade. Só que o fogo perdeu o controle e acabou se espalhando por outras propriedades ao redor. Ele é chamado e recebe a punição. Estevão tenta proteger o pai e recebe também outra punição. O pai morre e o filho é colocado nas galeras, aqueles barcos onde homens remavam até a morte, e ele teria que remar até a morte. A irmã de Estevão, ela foge e é adotada por uma família. Então, essa pequena história mostra como o povo judeu estava sendo massacrado por Roma. E é nesse sentimento de Jochebed que nós vamos encontrar a maioria do povo judeu, desejosos de liberdade, de um guia que pudesse libertá-los das garras de Roma. Nesse contexto, Jesus precisava não só de homens menos politizados e mais espiritualizados para que a mensagem pudesse alcançar patamares maiores, que pudessem necessariamente tocar aqueles que ali estavam com uma mensagem nova, uma proposta nova. Eu posso dar outro exemplo aqui que eu acho que é bem significativo. No caso, quando Jesus está na praça e eles trazem uma mulher pega em adultério para ser apedrejada. Muitos acham que Jesus ele foi contra a lei. Porque a lei diz, e é verdade, que deveriam ser lapidados, não só a mulher, mas aquele que participou da traição. E o que acontece? Jesus é chamado, é convocado na praça a se manifestar. E ele teria que dizer se a mulher seria ou não apedrejada. E ele não nega a lei. Ele não destitui a ideia de que deveria ser punida. Ele só coloca uma condição. E está baseado no evangelho de amor, na lei de amor. Podem atirar a pedra. Podem lapidá-la aqui em praça pública. Aquele que estiver isento de pecado. Ou seja, que nunca pecou na vida. E aí que a coisa começa a complicar. Por quê? Diz o Evangelho que os mais velhos foram os primeiros a largar a pedra e ir embora. E nós sabemos por quê. Porque quanto mais você vive, maior a chance de ter pecado, de ter errado o alvo. Porque pecado originalmente quer dizer o alvo que não foi acertado. Você errou o alvo. Então, assim, foi um pecado. Pecado, assim, o alvo era a lei divina. O alvo era o amor. E se errou esse alvo. Então, se pecou. Para nós espíritas, essa é a ideia de pecado, de que nós erramos o alvo. Quando ele diz para atirar a primeira pedra, ele está dizendo, ela pode ser punida. Mas a condição para puni-la é que aquele que vá puni-la não tenha pecados. Isso serve para todos nós. E ele inicia o seu colégio de discípulos com essa mentalidade nova. E todos os discípulos serão preparados e vão enfrentar dificuldades para assumir essa concepção religiosa, essa visão de mundo que o Cristo estava trazendo. Então, o que nós vamos fazer aqui na nossa leitura, na nossa reflexão entre Jesus e os 12 discípulos é trazer a visão que eles tinham de mundo e dizer como que cada um deles cresceu dentro deste colégio de discípulos. E para
próximo encontro, nós vamos falar de um discípulo que é fora da curva. Ou seja, ele está um tanto quanto diferente de todos os outros. Nós vamos falar de Judas. Então fica aqui o nosso convite a todos vocês para no próximo episódio nós nos reunirmos novamente para estudar os 12 discípulos de Jesus, mas nós vamos iniciar com Judas Iscariotes. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz para todos nós.